Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Pré-ENEM Digital, comigo, professora Tayane. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poluição. A gente vai ver como que os impactos, principalmente os antrópicos, eles acabam afetando, então, o nosso ar, a nossa água, o nosso solo e quais consequências que isso tem trazido diretamente para a nossa comunidade, para a nossa população. Primeiro, o que a gente considera como poluição? É qualquer degradação da qualidade ambiental. E essa degradação, ela pode ser natural, então pode acontecer através do vulcanismo, terremoto, qualquer tipo de desastre que aconteça de maneira natural do próprio ambiente, ou ela pode ser uma degradação antrópica, que é aquela provocada pelo homem, seja pelo excesso ou pela carência, como a gente já viu nos ciclos biogeoquímicos. Aqui na nossa aula, o que vai nos interessar é a ação antrópica, como que o homem ele vai impactar diretamente esses ambientes. Pensando primeiro na água, a gente até conversou na aula passada sobre essa distribuição, que a água doce, que é acessível, ela corresponde a cerca de 1%, porque 2% está congelada e os outros 97% são de água salgada, estão presentes nos oceanos. A partir disso, a gente precisa ter uma noção do uso da água. Como que essa água ela é utilizada no mundo, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Olha como que a agricultura ela tem um impacto muito grande, como que a indústria vai impactar diretamente no uso da água, como que ela tem um consumo extremamente elevado, né? E também o consumo doméstico. Só que o consumo doméstico, ele acaba sendo uma parte muito pequena dentro de todos esses que a gente falou. Então, a indústria e a agricultura, elas são campeãs aí nesse uso da água. Tem o que a gente chama de água virtual. O que é isso? É a água presente em tudo aquilo que a gente consome. É como que ela está presente indiretamente. Quando a gente fala, por exemplo, de tomar um copo de leite. Ao tomar um copo de leite, 200 litros de água foram utilizados para isso. Quando a gente fala de fazer uma camiseta de algodão, cerca de 2.000 litros foram utilizados para conseguir ter essa camisa. Então, vários compostos, quando a gente pensa nesses materiais, a água virtual ela é indiretamente relacionada com isso. Então, olha como que a gente tem esse consumo extremamente alto dentro dos materiais. Inclusive, eu gostaria de dar um foco aí quando a gente pensa num par de sapato de couro. Olha quantos litros de água são utilizados indiretamente. 8.000. E quando a gente fala aí da carne bovina, é 2.325 litros de água para 150 gramas. Então, quando a gente fala do consumo de carne, a gente tem que pensar em como que ele também está relacionado com a agricultura e com a pecuária. Não é só o desmatamento, mas como que também a gente utiliza a água para conseguir abastecer esse mercado. E o que seria a poluição dessa água? A poluição da água é qualquer alteração, seja ela física, química ou biológica da qualidade da água. Física, por exemplo, sedimento caindo dentro dessa água. Química, qualquer composto químico despejado por uma indústria. Biológica, presença de um ser vivo que seja causador de doença, que vai estar presente ali e que por algum motivo vai acabar então interferindo na qualidade dessa água que vai ser consumida. Eutrofização. O que seria uma água passando pelo processo de eutrofização? Muitas vezes o esgoto ele não é tratado antes de ser jogado nos rios, nos lagos, antes de ser despejado. Ali no esgoto, ele está vindo das casas cheio de matéria orgânica, porque a gente tem restos de alimento, a gente tem restos de fezes, de urina, então tem vários compostos orgânicos ali. Quando ele é lançado diretamente sem passar por um tratamento, várias bactérias presentes ali na água começam a fazer a decomposição desse material, enriquecendo então essa água de material inorgânico. A gente está cheio de matéria inorgânica ali, principalmente quando a gente trata de nitrato, né, de nitrogênio, quando a gente trata de fósforo, então tem uma quantidade muito grande. E aí o que acontece?
Quanto mais nutrientes disponível, maior a proliferação dessas algas. Como eu falei para vocês, o fitoplâncton, ele se replica muito rápido. Então a gente acaba entrando num caso de floração, que é o que a gente chama de boom de algas. Com isso, a produtividade dessas algas vai lá em cima. Muito nutriente aumenta a produtividade. Só que o que está acontecendo então com a quantidade dessas algas? Aumenta. A biomassa vai lá em cima. E o que começa a acontecer então a partir daí? A gente começa a ter uma decomposição para tentar degradar esse monte de alga que foi então formado aí, que se replicou. Galera, aí é que vem o grande problema. A gente acaba tendo uma cobertura do lago, do rio, do local onde está acontecendo esse processo. E aí a luz não consegue mais passar. O que vai acontecer então com as algas que necessitam dessa luz para fazer fotossíntese? Elas vão morrer, não vão conseguir mais fazer o processo fotossintético. Com isso, os outros seres presentes ali naquele local que necessitam delas, já que elas são a base da cadeia, eles começam a morrer. Por quê? Não tem nem alimento e nem oxigênio dissolvido, já que são elas que produzem também o oxigênio através da fotossíntese. Então esse local ele fica fadado à morte por causa disso. A gente entra num caso de zona morta. Quem que vai começar a colonizar então esse local? Bactérias que são anaeróbicas. Por quê? Não tem mais oxigênio dissolvido, elas começam então a se proliferar naquele local para fazer a decomposição dessa matéria toda que estava ali na ausência de oxigênio. Aí mostrando como que é um lago passando por esses processos. A gente tem um lago de maneira natural, que vai demorar séculos para ser eutrofizado, e temos uma eutrofização cultural, que é aquela que sofre a ação direta do homem. No caso da eutrofização natural, a gente tem lá em cima um lago oligotrófico, no meio um mesotrófico com uma quantidade mediana e lá embaixo um lago eutrófico ou hipereutrófico. A quantidade aí, para aumentar esse aporte de nutrientes, demorou séculos. Agora, quando a gente tem a influência do homem com efluentes urbanos, efluentes industriais, fertilizantes agrícolas, sedimentos, tudo isso vai sendo depositado e acaba então gerando uma eutrofização dentro de décadas, ou até menos que isso. E a gente fazer a recuperação dessa área é muito difícil, porque sempre vai ter fitoplâncton ali que recupera-se muito rápido. Você retirar esses nutrientes da água é um processo caro e mais demorado também de ser feito. Um exemplo de eutrofização é a floração de algas vermelhas. A maré vermelha, ela é uma proliferação de dinoflagelados, que são algas microscópicas. E o que acontece aí? Elas liberam toxinas. E esse monte de toxinas que elas liberam, por causa da sua grande quantidade, impede o desenvolvimento de outros seres vivos. Por isso, a gente até fala que é um caso de amensalismo ou antibiose. Eu comentei com vocês isso lá na aula de ecologia, que a gente falou sobre relações ecológicas. É quando um ser vivo produz uma substância que impede o desenvolvimento de outra espécie. Aqui um exemplo de maré negra, quando teve um vazamento de petróleo que bloqueou a passagem de luz, afetando diretamente os animais aquáticos, porque com toda essa cobertura em cima do lago, a luz não conseguiu entrar, automaticamente o fitoplâncton não conseguiu fazer fotossíntese e todo o local ali ficou fadado à morte, porque os animais não tinham nem alimento nem oxigênio dissolvido na água. Um exemplo de como que isso agarra, impregna diretamente no corpo do animal. Água de lastro. Essa água, ela é transportada pelos navios quando eles estão se locomovendo. Ali a gente pode ter um grande problema, que é o transporte de espécies invasoras. Quando esses navios trafegam de um local para o outro, às vezes animais vão junto dessa água e acabam então levando espécies exóticas que não são comuns daquele local, gerando um desequilíbrio no ambiente. Como assim um desequilíbrio? Essa espécie está chegando aqui, por exemplo, veio junto com um navio aqui para o Brasil. Ela não é uma espécie conhecida, não é nativa daqui. Então ela não tem predador natural, ela vai estar muito mais bem adaptada ao local do que a outra espécie, porque ela não vai ser predada.
então o número deles também vai ser maior. E aí compete com aquele que já era nativo. E muitas vezes acaba, então, prejudicando a espécie endêmica do local. O desmatamento. O que o desmatamento acaba promovendo disso tudo? Ele promove alterações no ciclo da água. Porque como a gente tira a cobertura vegetal, os níveis de evapotranspiração também vão diminuir. Se a planta tem uma evaporação menor, consequentemente, também se chove menos. Então, vai influenciar diretamente nos índices pluviométricos. Além disso, as folhas das árvores, elas refletem cerca de 10% da radiação solar. Se você retira essa cobertura vegetal, o que vai acontecer com o solo? Ele vai aquecer muito mais. E com isso, a evaporação vai aumentar. E, consequentemente, o solo vai ficar ressecado, passando então por um processo de desertificação. E isso de deixar o solo nu vai então influenciar no processo de erosão e, consequentemente, no assoreamento de rios. O que seria essa erosão? É quando o solo ele fica totalmente impróprio para agricultura e atividades pastoris, e o assoreamento dos rios pode promover enchentes catastróficas. Devido a esse deslizamento de solo, a gente pode então ter o assoreamento dos rios, que vão ser influenciados diretamente na profundidade e na força da correnteza. Então, por esse motivo, a gente pode ter várias enchentes relacionadas a esse transbordamento, então, da água. Um exemplo de um local que passou por esse processo, e a mata ciliar representada na imagem de cima, como que era antes, e como que ela protege o rio, porque ela impede, né, que os sedimentos caiam ali, que o solo ele acabe sendo levado. Então, mata ciliar ela serve para proteção desses rios. E embaixo na imagem mostra como que ficou depois que teve a remoção dessa mata. A área ela foi erodida. A força da água mesmo, né, da chuva, faz com que tenha esse deslizamento, e esses sedimentos são depositados então no fundo desse rio, até que a gente teve então uma perda aí da profundidade e diminuição da correnteza. Além disso, acontece um processo de lixiviação. O que é isso? É quando uma espécie de lavagem de nutrientes do solo acontece. Quando a água ela acaba passando por aquele local, ela vai retirando os nutrientes do solo, que vão se infiltrando ali. Quando a gente fala, por exemplo, da floresta amazônica, o solo da floresta amazônica não é um solo rico, ele é pobre de nutrientes. Por quê? A gente tem muita chuva. A chuva acaba levando, então, esses nutrientes. Só que, como a taxa de decomposição é muito alta, por ter muita vegetação ali, as folhas caem, aumentam essa taxa e deixam esse solo próprio para plantio. Por isso que a gente tem uma vegetação tão rica, tá? E o processo de desertificação é aquele fenômeno que vai corresponder ao empobrecimento, que vai diminuir a umidade daqueles solos. Então, isso vai acontecer em locais de clima subúmido, árido e semiárido, que tem uma vegetação muito escassa ou muito esparçada, que não é capaz de segurar ali a luz do sol, de refletir isso. Então, o solo fica muito aquecido. E o ciclo da água e o ambiente, como que isso vai influenciar? Primeiro, magnificação trófica. O que é magnificação trófica? Podemos falar disso quando pensamos lá nos desastres recentes que tivemos, tanto de Brumadinho como de Mariana. A gente teve o quê? Um vazamento, né, ali, as barragens que se romperam, e vários metais pesados acabaram caindo então na água, contaminando todo aquele local. Automaticamente já foi proibido de se pescar, de comer peixes daquele local. Por quê? Os primeiros organismos já são afetados, mas quem está lá no topo da cadeia é mais afetado ainda, porque ele vai se alimentar de todo o acúmulo dessas substâncias que os outros seres já acumularam. Então, a magnificação trófica ela é um problema quando a gente tem a água contaminada, a água poluída. Transmissão de doenças, quando a gente tem micro-organismos presentes ali. Então, a qualidade da água vai influenciar diretamente na saúde do ser humano. Além disso, destruição do fitoplâncton. Porque quando a gente tem uma água contaminada, o fitoplâncton é afetado diretamente. No caso da magnificação trófica, eu coloquei um exemplo de DDT, como que lá nas águias a gente tem ali uma quantidade muito maior. Por quê? O tanto que ela se alimentou dos outros para baixo, que já estavam acumulados, teve então uma quantidade muito maior desse DDT. Transmissão de doenças, água poluída versus água contaminada.
Água poluída é qualquer água que tenha presente nela substâncias, como, por exemplo, poluentes, compostos químicos. Água contaminada é aquela que vai apresentar micro-organismos que podem ser causadores de doenças, como, por exemplo, a hepatite A, temos a cólera, temos a dengue, febre amarela, indiretamente, né? Pela reprodução do mosquito, tem amebíase, giardíase. Então, várias doenças são transmitidas através da água. E a destruição do fitoplâncton? Esses seres, eles liberam na atmosfera o que a gente chama de dimetilsulfeto. E essas partículas, elas vão se aderindo às moléculas da água, contribuindo para a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. Então, com a destruição, a gente acaba influenciando diretamente nos índices pluviométricos. E, além disso, eles são a base da cadeia alimentar aquática. Então, isso vai impactar todo o ambiente presente ali. Poluição térmica. Quando a gente tem nas indústrias um aquecimento dessas águas e lança diretamente ali no local. O que acontece? Muitos organismos aquáticos não aguentam variação de temperatura. Então, essa temperatura muito alta faz com que eles cheguem, então, à morte por causa disso. Animais aquáticos não são iguais aos terrestres, que suportam uma variação muito grande. A água varia muito pouco devido ao seu alto calor específico. Isso é uma propriedade muito importante para esses animais. Coliformes fecais e qualidade da água. Toda vez que a gente fala da Escherichia coli, ela é comumente denominada como coliformes fecais. Ela é encontrada naturalmente na flora intestinal. Então, é uma bactéria que vive ali no nosso intestino sem provocar maiores problemas. Só que, apesar de não representarem um risco direto, a presença delas nas nossas fezes indica, quando eles fazem uma análise da água, se tem muitas fezes ali ou não, para analisar a presença de outros organismos que são patogênicos. Então, eles classificam essa água como excelente, muito boa, satisfatória ou imprópria, a partir da presença dessa Escherichia coli. Poluição atmosférica. Qualquer alteração que tenha na composição química do ar, seja pela variação da proporção de seus componentes ou pela presença de substâncias estranhas. Desmatamento. Com o desmatamento, a gente reduz a cobertura vegetal, automaticamente aumenta gás carbônico e, dessa maneira, a gente tem uma diminuição do sequestro de gás carbônico pela fotossíntese e o aumento pela combustão quando se faz queimadas. Além disso, a gente vai ter, então, o efeito estufa, que vai promover um desequilíbrio desse efeito, que é natural, a gente já conversou na aula passada, só que a intervenção humana vai fazer com que esse efeito seja exacerbado, entrando, então, num caso de aquecimento global. O efeito estufa é extremamente importante para manter a temperatura da Terra constante. Quando a gente tem a liberação muito grande desses gases, essa temperatura acaba, então, aumentando, contribuindo para o que a gente conhece como aquecimento global. O Brasil é o quarto emissor global de gases de efeito estufa, com mais de 2/3 das emissões vindas do desmatamento. E a gente não tem políticas muito efetivas, né, contra o desmatamento. Então, a gente tem perdido muito das nossas matas. O nível dos oceanos já está subindo muito. E cerca de 100 milhões de pessoas que vivem a menos de 1 metro do nível do mar estão correndo risco de perder suas casas. Populações da Índia e da China podem passar fome por causa do declínio de alimentos devido ao aquecimento global. Então, vai muito além do que a gente imagina. Observando essas imagens, olha isso, previsto para 2100, olha como que ficaria aí a cidade, né, de Ipanema e Alagoas, e olha como que fica a cidade em 2100. Além disso, o aquecimento global, os mananciais de água doce, eles entram em risco pelo alto índice de evaporação devido às altas temperaturas. No Nordeste, a gente vai ter um aumento ainda mais da temperatura, passando de uma região semiárida para completamente árida, e vai influenciar diretamente nos lençóis freáticos. E no Sudeste, a gente pode ter chuvas completamente desreguladas. A gente já vê isso acontecendo, né? Impactando diretamente na agricultura, nas inundações e nos deslizamentos de terra. E essas mudanças todas, elas acabam então comprometendo vários tipos de espécies, entrando em extinção, outras migrando para outros locais porque não conseguem sobreviver mais ali. Então isso vai influenciar diretamente na nossa fauna e também na nossa flora, porque o aumento da temperatura e a mudança no padrão das chuvas vão prejudicar também
o desenvolvimento econômico e social de todas as nações, principalmente aquelas em desenvolvimento. A camada de ozônio, como eu falei para vocês, a gente estava tendo entre 65 e 85, na década ali de 1900, a gente teve uma queda na camada de ozônio. O que é isso? O gás ozônio estava constantemente sendo quebrado em gás oxigênio, devido à presença dos clorofluorcarbonetos. Essas substâncias são utilizadas em aerosóis, gás de refrigerador, aparelho de ar-condicionado. Hoje em dia não são empregados mais. A única indústria que é permitida é a farmacêutica. E por que isso acontece? Olha lá, a liberação do CFC, na presença da radiação, o cloro, ao ser quebrado desse CFC, ele se une ali a essa molécula do ozônio. Como o ozônio ele é muito instável, ele se quebra e se une ao cloro, uma dessas moléculas. Então, a gente acaba tendo ali a liberação de oxigênio e de monóxido de cloro. Por isso que essas substâncias, através de várias conferências que foram feitas, elas ficaram, então, proibidas para vários tipos de indústrias. Além disso, a chuva ácida. São chuvas com pH inferior a 5, 5,6. O que é isso, né? Quando a gente tem óxidos de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera pela poluição. Como que isso acontece? As indústrias lançam esses óxidos, a água, ao evaporar lá na atmosfera, ela se combina com esses óxidos, com esses metais, e acaba então formando ácidos. Isso gera esse pH inferior que a gente falou, 5,6. E qual é o problema dessa chuva ácida? A gente vai ter aí vários tipos de ecossistemas sofrendo ação direta ou indireta. Por exemplo, plantações, então vai influenciar diretamente na agricultura, acidificação do solo, desequilíbrio no ecossistema aquático, porque muitos animais vão morrer, aumento da gravidade de doenças respiratórias em seres humanos, além disso, liberação de metais pesados, que são extremamente perigosos para a saúde da população, até mesmo pela qualidade da água. E no solo, qualquer mudança que aconteça na natureza desse solo, causada por produtos químicos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, que vão entrar então em deterioração ao ponto de tornar essa terra inútil ou gerar um risco à saúde de determinada população. Detritos da vida urbana, que é aquela fonte causadora da poluição dos solos, que é aquela produção exacerbada de lixo que a gente tem nas grandes cidades. Os depósitos ilegais e despejos industriais, quando a gente tem indústrias, né, que descartam indevidamente metais pesados, produtos químicos, não investem em fazer um depósito correto, e agrotóxicos e adubação incorreta, que acaba tendo principalmente nas áreas rurais, né? Os principais vilões que a gente tem ali são os agrotóxicos, que ao chover são levados para a água, acabam contaminando e levando a graves problemas. Para isso, temos então a redução do lixo. A gente trabalha na política dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Qual é a diferença? Reduzir significa consumir menos, minimizar o seu gasto, né? Minimizar o seu consumo o máximo possível. O que é reutilizar? Ao invés de descartar um material, procure utilizá-lo novamente. Quando eu tomo um refrigerante, por exemplo, um refrigerante numa garrafa de vidro retornável. Isso não é reciclar, isso é reutilizar. Eu estou usando novamente uma garrafa que eu já usei. Exemplo clássico que todo mundo confunde, quando a gente fala de pegar cerdas da garrafa PET e colocar fazer uma vassoura para varrer casa. Isso não é reciclar, isso é reutilizar. Só vai ser reciclagem quando a gente transformar um resíduo em outro produto. Quando a gente pega essa matéria-prima sendo transformada, porque agora ela se tornou inútil, para produzir um novo produto. E lá nos exercícios, quando a gente vê questões de Enem, vou mostrar para vocês exemplos sobre isso. Aqui fala que o cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil. E em algumas localidades passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga sem nenhum tipo de tratamento dos efluentes dos viveiros. Ele está falando aí, então, que toda essa região não tinha tratamento dos efluentes que eram jogados ali. Então, isso aumentava muito a quantidade de nutrientes naquele local. E aí ele fala o seguinte, como que isso pode afetar diretamente, né? Aqui é um caso de quê? É um caso de eutrofização, né?
O impedimento da penetração da luz faz com que essas partículas em suspensão, então, venham a comprometer a produtividade, porque o fitoplâncton que está ali, ele precisa da luz para conseguir fazer fotossíntese. Então, prejudica a produtividade primária do ambiente marinho e, consequentemente, toda a cadeia presente ali. E aqui está falando do potencial brasileiro para transformar lixo em energia. Está falando de várias formas de utilização de maneiras diferentes da energia. E aí ele fala que foram resíduos brasileiros utilizados para utilizar essa energia, como, por exemplo, nos aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo do desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Ele quer saber qual é a fonte de energia que foi subutilizada dentro desses locais. Galera, todas as vezes que ele falar de queima de lixo, que ele estiver falando dessa produção, a gente vai falar então do metano, o gás metano que é produzido a partir dessa queima de substâncias orgânicas, como acontece lá no lixo, tá? Então, ele que vai ser obtido através das bactérias anaeróbicas que estão presentes ali, tentando decompor, então, a matéria orgânica. E para a gente concluir, para diminuir o acúmulo de lixo e desperdício de materiais, ele fala lá da política dos 3 R's que eu falei para vocês: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Isso é reutilizar. Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes? Sim, a gente tinha lata de alumínio antes, essa lata foi recolhida, passou por um procedimento e depois fabricou lingotes. Então, ela promoveu um material diferente. A letra C, que é sacos plásticos como acondicionante de lixo caseiro, você está reutilizando. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos, você está reutilizando. Garrafas PETs recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras, você também está reutilizando. Galera, então é isso. Obrigada e até a próxima.